Já ouviu algumas pessoas falando algumas curiosidades bíblicas, mas que não estão na Bíblia, mas que são muito interessantes? Fica ligadinho aí que eu já te conto. Pois bem, eu sou a Kelly Cardoso, professora de Teologia do Centro de Educação Teológica Gamaliel. Eu quero convidar você a nos seguir nas redes sociais para acompanhar as novidades que estão surgindo por aí. E isso mesmo, existem algumas curiosidades bíblicas que são bastante interessantes, como, por exemplo, sabia que a mendicância foi considerada uma profissão? É, é verdade. A mendicância, na época do Novo Testamento, ela foi vista como uma profissão. Então, olha só que interessante. Devido ao grande número de pessoas, né, com lesões, com enfermidades, com deficiências físicas de nascença, o governo teve que organizar como uma profissão. Por quê? Porque tornou-se um meio fácil de se ganhar dinheiro. Pessoas que não eram doentes, que não estavam enfermas, que não tinham nenhum tipo de enfermidade, de deficiência, começou a se passar por um deficiente para poder ganhar esmola e receber dinheiro com bastante facilidade. Então, o governo, percebendo isso, o governo entendeu, precisamos regularizar. Como que nós vamos regularizar isso? Vamos dar uma capa. É isso mesmo. Deu-se então uma capa para a pessoa que era deficiente física, e aí ela tinha, isso era uma autorização para ela poder receber esmola. É. E aí, quando eu olho para a palavra de Deus, eu me deparo com um homem que acabou jogando fora a capa dele, jogou fora o meio de sustento dele. Olha só que interessante. Eu quero ler com você esse texto de Marcos, capítulo 10, o versículo 45, que diz assim, ó: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha só que interessante isso. Quando ele percebe que Jesus estava passando por ali, ele não se preocupa mais com aquela capa que era o meio de sustento dele. Ele simplesmente joga fora aquela capa, porque ele tinha tanta fé, tanta convicção de que Jesus ia curá-lo, que ele não ia mais precisar ficar sentado ali pedindo uma esmola. Então ele joga fora a autorização que ele tinha para trabalhar ou para receber uma esmola para ele poder se sustentar, porque ele sabia que Jesus podia curá-lo. Então, a capa era um meio de trabalho dele, era um meio de sustento, foi visto como uma profissão. A mendicância foi vista como uma profissão, mas ele prefere jogar isso tudo fora e acreditar que Jesus podia mudar a vida dele e dar um novo rumo para ele, que ele joga fora e ele nem olha para trás. Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende com a fé desse homem que confiou tanto em Jesus que jogou fora a profissão dele, aquilo que era visto como uma profissão, porque ele sabia que Jesus podia mudar a vida dele. Talvez ele pensasse assim: se ele me der só uma oportunidade,
Ah, nunca mais eu vou precisar dessa capa, nunca mais eu vou precisar dessa profissão que é tão mal vista ou que é tão rejeitada por tantas pessoas, né? E eu vou conseguir ter uma vida nova. Então, a fé desse homem levou ele a abrir mão do sustento dele sem ter nenhuma certeza se Jesus ia atendê-lo ou ia curá-lo ou qualquer outra coisa. Ele não tinha certeza de nada, mas ele tinha uma fé muito grande de que Jesus podia curá-lo. Então, essa fé fez ele abrir mão. Então, essa curiosidade aí é bastante interessante que nós vamos aprendendo aí nos cursos do Centro de Educação Teológica Gamaliel. Então, nos acompanhe aí nas redes sociais para saber das novidades. Teremos um curso de costumes bíblicos, né? Falando dessas curiosidades, e você pode nos seguir aí nas redes e ficar ligadinho. Se você quiser mais vídeos como esse, dê um joinha, compartilhe e vamos aprender aí um pouquinho mais da palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica na paz!